e 2, ele para no 3. O 3 é exclusivo. Então, eu estou criando essa lista de index aqui. E agora eu vou criar um objeto series com alguns valores aleatórios e eu vou falar, olha, eu quero que os index sejam aqueles labels que eu criei aqui em cima. Ok, é possível de fazer isso. Aqui eu checo só para ver se o index do objeto ele é exatamente igual aos labels que eu criei. Ele é ok, tudo bem. Voltamos para o frame número 3, imprimir aqui novamente. Como é que eu pego as colunas? Eu quero só as colunas que tem no meu data frame agora. Fácil. Coloco ponto columns. Então, objeto, data frame, frame 3, ponto columns, eu vou obter uma lista com os valores das colunas que eu tenho aqui. Da mesma forma, eu posso perguntar, olha, Fortaleza está nas minhas colunas? Não está. E se eu quiser saber se um valor está no índice? Olha, 2013, ele está no índice aqui, ó, se a gente for ver 2001, 2002, 2000, né? Não é sequencial, prestem atenção. 2003 está no índice aqui? Não, não está. Ele vai me retornar falso. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aqui, mais ou menos, que agora a gente vai entrar na parte das alterações de índices e algumas funções essenciais que a gente usa em ciência de dados. Então, criei uma série normal, aqui já é um pouco de conhecimento acumulado, né? Eu vou passar mais rápido por essa parte. Criei uma série e determinei os índices com essa lista de valores aqui. Então, está aqui minha série. Se eu quiser agora renomear, posso renomear? Posso. Não preciso deletar minha série e criar ela de novo. Eu vou passar, olha, eu quero criar um reindexar. Então, eu passo uma lista e, opa, olha a correspondência aqui. Esse cara, ele não estava aparecendo aqui. O que o Pandas vai fazer? Colocar valor nulo. Né? Vamos lá. O que mais que eu posso fazer? Novamente, estou criando aqui uma série onde eu estou falando, olha, eu quero os valores como azul, amarelo e roxo e os índices como 0, 2 e 4. Então, está aqui minha série criada. Agora eu vou falar assim, olha, eu quero realterar esses índices. Né? Então, olha, onde era índice 0, que era azul, beleza, continua como azul. E agora, se eu fizer o índice 1, porque aqui eu estou passando o range do próprio Python, que ele vai me criar uma lista de 0 até 5, o 6 é exclusivo, o 6 é exclusivo. Não errem isso, por favor. Então, criei de novo, novamente, o meu índice agora vai ser uma lista de 0 até 5, mas o que vai acontecer aqui? Olha, eu não tenho o índice 1, o índice 3, ele vai colocar como nulo. Ele não vai gerar erro. E você pode sim interferir no teu processo de tratamento de dados. Você pode gerar valores nulos quando você está manipulando. É normal, mas você tem que saber o que você está fazendo para que você depois trate isso. E como é que a gente trataria? Olha, eu posso fazer a mesma operação, só que eu vou falar agora. Olha, para onde você não encontrar, por exemplo, assim, ó, esse primeiro valor aqui, ele vai falar assim, ó, aqui eu não quero o valor NA. Aqui eu não quero um valor missing. Me preencha, por favor, com o valor de cima. E aí é o que exatamente está fazendo esse método que chama ffill, que é de forward fill, ou seja, ele vai descendo no meu data frame e onde for NaN, ele vai preencher com o valor logo acima, que é exatamente o que está sendo feito aqui. Então já é uma forma de que eu consigo tratar os dados, né? Não é necessariamente o único método que tem, existem outros métodos, mas é uma forma de você tratar. Então, aqui eu estou criando um data frame, né? E aqui eu já vou acrescentar um pouquinho mais de complexidade, que estou usando uma lista que eu estou criando com um NumPy, ou seja, uma lista que vai de 0 até 8, o 9 é exclusivo, então eu tenho uma lista que vai de 0 até 8, e eu estou usando um método do NumPy que chama reshape. Por quê? Porque esse método aqui, ele cria uma lista de 0 a 9 reta. Então, eu vou ter uma lista só, 0, 1, 2, 3, 4, desculpa, 8, 8, 8, 8. Uma lista de 0 a 8 reta. Então, eu vou ter uma sequência, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas esse reshape ele serve para quebrar essa lista que eu criei.
ele vai quebrar. Então 0, 1, 2, quebra. 3, 4, 5, quebra. Né? Eu estou remodelando os meus dados com a ajuda do NumPy. Para quê? Para que eles formem um formato tabular. Exatamente para a gente obter o resultado que a gente tem aqui embaixo. Então vocês podem perceber que 0, 1, 2 ficou numa linha, quebra, 3, 4 e 5, no final eu vou ter uma matriz 3 por 3, que é o tamanho do reshape aqui que eu usei. Da mesma forma também eu posso recriar os índices da minha série, né? De novo, atenção à correspondência, aqui eu tenho A, C e a letra D aqui. E aqui eu coloquei o índice B na minha reindexação. O que o Pandas vai fazer? Vai falar, olha, não tem correspondência, vou trazer como nulo. Como é que eu faço agora para eu poder deletar linhas ou deletar colunas? Estou criando uma série onde eu vou usar o aRange do NumPy. 5 é exclusivo. Indexação em Python começa por 0, 5 é exclusivo. Então ele vai me criar uma lista com 5 elementos. Quais são eles? 0, 1, 2, 3 e 4. Estou passando os índices, o nome dos índices aqui que eu quero. E aí, olha, eu quero que você deleta agora o elemento de índice C. Eu vou usar o método drop e vou passar o nome do meu índice como parâmetro. Ok, então é o que ele vai fazer. Ele deleta. Ele vai deletar o meu índice C. E aí a gente observa aqui que ele não aparece mais. Se eu quiser deletar mais que uma linha, eu tenho que obrigatoriamente passar uma lista como parâmetro. Percebam que aqui eu estou passando somente o nome do meu índice e aqui eu estou passando uma lista com 2 elementos. Então, ele vai deletar os 2 índices que aparecem aqui nessa lista. Estou criando novamente um data frame, aqui já é conhecimento acumulado, já ensinei para vocês, aqui ele vai criar uma lista de 0 até 15, o 16 é exclusivo, com 16 elementos que vão de 0 até 15, estou quebrando ele para uma matriz 4 por 4, para ter exatamente esse resultado aqui embaixo. Estou colocando os nomes das colunas aqui e estou colocando o nome dos, estou colocando o nome dos index aqui, dos índices, e o nome das colunas aqui, para gerar esse data frame aqui. E agora, como é que eu faço? Quando eu uso o método drop, ele vai dropar colunas. Quando eu uso o método drop numa series, percebam, aqui eu estou criando uma série. Quando eu uso o método drop em uma série, eu estou deletando o índice correspondente. Quando eu uso o método drop, eu também vou deletar o índice correspondente, só que de um data frame. Percebam que é exatamente a mesma coisa. Aqui eu estou deletando. Olha, eu estou dropando os índices São Paulo e Belo Horizonte. Ok, ele vai e vai deletar. Mas e se eu quiser deletar coluna? Como é que eu faço? Numa série, obviamente, não tem como, porque uma série ela só tem 2 colunas, né, que é uma coluna com índice e uma coluna com valor. Mas em um data frame eu posso falar, olha, eu quero deletar a coluna. Como é que eu faço? Eu passo esse parâmetro axis igual a 1 para ele falar, olha, em vez de você usar as linhas, usa a coluna. Usa a coluna. Mas 1 é meio estranho. Tem na documentação do Python, se você for procurar no método drop, você vê o que é o que. Mas eu, particularmente, prefiro usar esse argumento aqui no axis. Columns. Então, olha, em vez de você usar o 1, que significa colunas, passa o columns como parâmetro aqui para o axis. Olha, ele deletou as colunas 2 e 4. Percebam que aqui eu estou usando uma lista de valores para deletar. Mas olha que interessante. Aqui eu estou deletando 2 colunas do meu data frame, certo? Mas por que se eu imprimir de novo as colunas lá que eu acabei de deletar? Mas o que aconteceu? Esse método drop,
ele é um método que ele não altera o objeto que eu estou trabalhando. Como vocês podem perceber aqui, ele imprimiu o resultado na tela, mas ele não alterou o meu data frame. O meu data frame está íntegro. Mas como é que eu faço então? Dois jeitos. Eu posso passar esse inPlace igual a true para que ele altere o meu objeto. Ou então eu posso simplesmente fazer, olha, data é igual a tudo isso daqui. Pronto. Então, são dois jeitos de se fazer a mesma coisa. Ou eu passo tudo isso numa linha só, que aí esse parâmetro aqui ele está falando, olha, altera esse objeto data. Ou então eu posso pegar o resultado do data frame e atribuir ao data, ao meu objeto. Os dois são formas diferentes de se fazer a mesma coisa. Eu particularmente prefiro esse daqui de cima, que ele é um pouco mais claro, pelo menos para quem entende um pouco mais da linguagem Python, não precisa ficar fazendo data igual a data. São formas diferentes de se atingir o mesmo resultado. E aí quando a gente imprimiu o objeto aqui, a gente vai ver que a coluna 2 que a gente tinha selecionado, ela foi deletada. Vamos criar agora uma nova series, onde eu vou criar uma lista de 0 até 3, 4 é exclusivo, índice A, B, C e D. Está aqui, vocês já estão careca de saber, expliquei bastante isso acima, conhecimento acumulado. Como é que eu seleciono somente a linha B? Ok. Posso fazer dessa forma? Posso. Mas a linha B é qual índice? Indexação em Python começa por 0. Então, o A é o índice 0, o B é o índice 1. Então, eu passo o nome do meu índice ou o próprio índice. Então, aqui a gente vê o poder da linguagem Python. Você pode trabalhar com índices nomeados, você pode trabalhar com posições dos índices. E olha só, o que essa linha está fazendo? Eu estou selecionando da minha series o objeto do meu objeto, eu estou selecionando os índices de 2 a 4 exclusivo. Então ele vai me trazer o índice 2 e o índice 3. O índice 2 e o índice 3. O 4 é exclusivo. Mas e se eu quiser selecionar numa ordem diferente, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho A, B, C e D. Eu quero trazer somente esses índices aqui. Fácil, eu passo eles como uma lista. Percebam que é uma lista dentro dos colchetes, que aí ele vai vir exatamente na ordem aqui que eu preenchi. Posso fazer também isso com índices posicionais. Então, eu estou trazendo o índice 0, o índice 1, desculpa. Estou trazendo o índice 1 e o índice 3. Então, vamos lá ver quem que é o índice 1 e quem que é o índice 3. Então, índice 0, índice 1 é o B, índice 2, e o índice 3 é o D, que é exatamente o que ele trouxe aqui. O B, que é o índice 1, e o D, que é o índice 3. Já havia passado isso para vocês, mas aqui eu estou selecionando, fazendo uma seleção dos valores da minha série, que são menores que 2, então ele está trazendo para mim somente os valores que são menores que 2. Aqui eu estou trazendo tudo da coluna B até a coluna C, eu posso fazer isso, esses dois pontos significam B até. Então, da coluna B até a coluna C. Lembrando que aqui eu posso também atribuir um valor a essa seleção. Então, aqui eu selecionei essas colunas e aqui eu estou atribuindo o valor 5 a essa seleção que eu fiz. Eu posso fazer isso, é totalmente possível. Vejam bem, então selecionei as colunas B até C e coloquei o valor 5 nelas, aqui. Então, aqui estou criando novamente um data frame, vou começar a passar um pouco mais rápido por essas coisas que a gente já viu. Então, estou criando um data frame de uma lista de 0 a 15, estou quebrando ela numa matriz 4x4,
estou definindo os index e estou definindo as colunas aqui. Então aqui tem o meu data frame criado, estou selecionando a coluna número 2, como nós já havia visto. Estou selecionando aqui as colunas 3 e 1, duas colunas do meu data frame. Aqui eu estou selecionando tudo até a coluna 2. Nessa linha, eu estou selecionando todas as linhas até a linha de número 2. Esse número 2 ele é exclusivo. A indexação em Python começa por 0. SP é index 1, RJ, SP é index 0, RJ é index 1, MG é index 2, mas ele não traz o 2 porque o 2 é exclusivo. Aqui eu estou selecionando aqui a linha correspondente ao índice de nome, a coluna. Aqui eu estou selecionando a coluna 3 no meu data frame e estou falando, olha, na coluna 3, quem é maior que 5? Então aí ele vai me retornar um valor booleano para todos os valores que satisfazem essa condição. Depois eu posso passar esse cara aqui, que eu acabei de criar, para o meu data frame, para poder filtrar o meu data frame. Então aqui ele só vai me trazer os caras na coluna número 3, que são maior que 5. Da mesma forma, o contrário, eu posso fazer também menor que 5, posso usar isso também. E aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando, olha, para todo mundo que for menor que 5, você seleciona e você vai colocar 0. Eu posso fazer isso, eu estou atribuindo um valor a quem é verdadeiro para a minha condição. Então, aqui no caso, a gente só tinha SP. Então, aqui, para quem é menor que 5, eu estou atribuindo o valor 0. Então, eu posso fazer isso. Aqui a gente vai começar a entrar em outro método que eu já comentei acima, que é o método lock e iLock. Então agora eu vou tratar um pouquinho dos métodos lock e iLock. Para que eles servem? Basicamente eles são para filtrar linhas e colunas do data frame ou da minha series. Né? Normalmente ele à esquerda da vírgula eu estou falando quais são as linhas e à direita da vírgula eu estou falando quais são as colunas. Tá? Então tem essa sintaxe. Então, por favor, selecione do meu objeto data, selecione a linha MG, separa colunas agora. Então, colunas 2 e 3. Então, selecione a linha MG, colunas 2 e 3 do meu conjunto de dados. E está lá. MG, colunas 2 e 3. São esses dois caras aqui. Né? A diferença do lock para o iLock é a seguinte: o lock eu posso, e aliás eu devo utilizar o nome que está aqui. Então, o nome das colunas e o nome dos índices. No iLock, esse I significa de indexação, index. Então, no iLock eu posso selecionar eles por posição. Então, seleciona para mim, por favor, a linha correspondente ao índice de número 2, ou seja, índice de 0, primeira linha, índice 1, segunda linha, terceira linha, o índice de número 2. Seleciona as colunas nas posições correspondentes 3, 0 e 1. Lembrando que a indexação em Python começa por 0. Primeira coluna seria correspondente ao 0. Tá? Então aqui seria primeira coluna, segunda coluna e quarta coluna. Aqui, mais uma vez, quando não especifica nada, eu estou falando, olha, selecione através do iLock, do índice,
a linha correspondente ao índice 2, ou seja, terceira linha. Terceira linha. Então, traz só a terceira linha para mim. Aqui, o que eu estou fazendo aqui? Olha, traz para mim as linhas correspondentes aos índices 1 e 2, ou seja, segunda e terceira linha, vírgula, para separar linhas de colunas, linhas à esquerda, coluna à direita. Então, traga a quarta coluna, a segunda coluna e a... Então, aqui eu estou selecionando os índices correspondentes às linhas, à esquerda da vírgula, e às colunas. Então, por favor, Panda, selecione do meu objeto data o índice correspondente ao índice 0. Por favor, data. Por favor, Pandas, seleciona o índice correspondente para as linhas, o índice 1 e o índice 2, e para as colunas, os índices 3, 0 e 1. Lembrando que a indexação em Python sempre começa por 0. Se eu usar o lock, aqui eu estou alternando de propósito, que é para que vocês percebam a diferença. Se eu usar o lock, eu tenho que obrigatoriamente usar o nome que eu estou passando, tanto dos índices quanto das colunas. Então, aqui eu estou falando, olha, esse ponto e vírgula vazio significa selecione todas as linhas, da primeira linha até a última linha. Vírgula para separar linhas de colunas. E olha, você vai me trazer as colunas com nome 4 e nome 2. E é exatamente o que ele está fazendo aqui. Né? Vamos aumentar um pouquinho a complexidade. O que ele está fazendo aqui? Ó? Vamos separar. Né? Primeiro, selecione todas as linhas. Estou usando o método iLock. Então, selecione todas as linhas. E aqui tem um espaço em branco, que significa, olha, a partir de ou até. Então, aqui seria do começo, né? Ou seja, da primeira coluna até a coluna de número de índice 3. Então, ele vai me trazer a coluna de índice 0, coluna de índice 1 e a coluna de índice 2. Índice, estou usando o iLock. E aí, desses caras aqui, por favor, me filtre quem na coluna 3 for maior que 5. Eu posso fazer isso. Então, aqui a gente está um pouquinho aumentando um pouco a complexidade dos tratamentos, das filtragens que a gente está fazendo. Tá? Se isso daqui for muito complexo para vocês, depois sintam-se à vontade para poder me procurar. Eu explico com todo prazer para você que está começando agora. Vamos dar sequência aqui. Olha só que interessante. Estou criando uma série e estou imprimindo essa série para você. Uma série muito simples. Ela tem como índice 0, 1 e 2 e os valores também como 0, 1 e 2. Eu posso, por exemplo, se eu quiser só a última linha, como é que eu faço? Como é que eu faço para selecionar só a última linha da minha série? Porque eu não sei, é uma série dinâmica, que ela vai crescendo com o tempo, eu quero selecionar só a última linha. Será que eu posso fazer isso daqui? Vamos ver. Olha só, ele me deu um erro. Vamos ver o que é esse erro aqui que ele me deu. Ok, ele falou, olha, essa chave, eu não encontrei ela, onde é que está? Ele vai falar assim, ó, objeto série, o índice -1. Ele vai olhar e falar, ó, tem índice 0, tem índice 1, tem índice 2, não tem índice -1. Mas como é que eu faço, então, para selecionar sempre a última linha, sem especificar o 2? Eu tenho que nomear minha série. Por quê? Porque se eu nomear minha série, eu posso falar para ela agora, olha, procura sempre a última linha dessa minha série. Ah lá, -2. Esse -1 significa sempre último, para quem está acostumado com a linguagem Python. Eu posso fazer indexação com índices negativos, que vão na ordem inversa. Então, o primeiro índice em Python é 0. Então, 0 seria primeiro índice, 1 seria o segundo índice, e assim por diante.
Só que se eu pegar o menos 1, seria o último índice. E o menos 2, o penúltimo, e assim sucessivamente, né? Então, aqui o que eu estou fazendo aqui? Eu estou selecionando tudo até o índice número 1. Exclusivo. Então, ele vai me trazer só o índice 0. O índice 1 é exclusivo. Eu falei tanto desse exclusivo, mas aqui a gente tem uma diferença. Por que se eu usar o lock e falar, olha, traz tudo até o índice 1, ele me traz 1. Eu não venho enchendo o saco de vocês, eu não venho falando para vocês a todo momento, é exclusivo. Vírgula. Exceção. O lock, ele é inclusivo. Como é que eu sei? Pesquisei na documentação do Pandas. Então, se a gente abrir a documentação aqui do Pandas, tem escrito em vermelho gigantesco aqui, ó. Notamos que, ao contrário dos slicings comuns em Python, both start and the stop are included. Ou seja, para o método lock, o 1 ele é inclusivo. Tá? Então, assim, eu repeti o vídeo inteiro, para todos é exclusivo, exceto para o método lock. Tá? Uma característica da linguagem, tá? Não batam, não me ofendam, mas não fui eu que desenvolvi a linguagem ela é assim. Então, para o método lock, o segundo termo ele é inclusivo, para todos os outros ele é exclusivo. A gente percebe que aqui ele não trouxe o índice de número 1, aqui ele trouxe, porque o 1 ele é inclusivo, e aqui no iLock ele não trouxe. E aqui eu vou trazer para vocês de brinde uma fórmula para as pessoas tentarem entender o que foi feito até agora, né? Então, qual que é a fórmula geral para a gente usar essa indexação, né? Normalmente, eu trago a linha que eu começo, né? A esquerda da vírgula, sempre linha. Esquerda da vírgula, sempre linha. Então, qual que é a sequência que eu posso usar aqui, né? Linha inicial, inclusiva, 2 pontos, linha final, exclusiva. Então, aqui é exclusivo, exceto o iLock. E aqui eu tenho o outro parâmetro que eu posso usar também, que é o passo, que é de quanto em quanto eu vou subir. E aí eu posso fazer a mesma coisa para o lado direito da vírgula para me trazer as colunas. Então, por exemplo, o que seria isso daqui? Como é que eu leria isso? Olha, a partir da linha 5, incluindo a linha 5, me traga até a linha 23, mas não traga a linha 23. E aí eu vou fazer essa contagem de 3 em 3. Então, o que seria o resultado disso? Ele vai me trazer as linhas 5, 8, 11, 14, até chegar na 23 exclusivo. Isso para as linhas, tá? Para as colunas. Quais colunas que eu estou selecionando aqui? Eu estou selecionando da coluna número 4, inclusivo, até a coluna número 10, exclusivo, exceto para o iLock, de 2 em 2. Então, ele vai me trazer as colunas correspondentes 4, 6 e 8. Por quê? Porque eu estou especificando aqui para ele pular de 2 em 2. Uma fórmula geral é complexo para quem está começando, mas você se acostuma. É questão de costume, de entender a linguagem e de usar. Prática, prática, prática. A partir do momento em que você consegue fazer essa leitura, você consegue filtrar qualquer tipo de série, de data frame, utilizando o lock com o nome das colunas, o nome dos índices, utilizando o iLock para você selecionar somente linhas pares, linhas ímpares, de 2 em 2, 3 em 3, enfim, do jeito que você quiser. Você tem flexibilidade na hora de você selecionar suas linhas e colunas. Então, mais uma vez aqui, ó, vamos passar agora para cálculos com data frames e series, né? Então, estou fazendo aqui, estou criando duas series, né? Muito simples, estou colocando os nomes, estou fazendo muito do que a gente já viu por aqui, estou criando duas series, né? Estou imprimindo ela aqui para vocês, percebam a correspondência entre os índices. Os índices existem itens que não são correspondentes.
Então, quando eu somar, o que vai acontecer? Os índices que não são correspondentes, o que vai acontecer? Vai trazer valores nulos. A gente já cansou de ver. Quando não tem correspondência de índices de coluna, ele traz como valores nulos. Então, da mesma forma que estou criando um data frame, estou fazendo um reshape para trazer uma matriz 3x3, aqui para ele trazer uma matriz 4x3, estou usando aqui o nome das colunas como uma lista B, C e D. Então, aqui eu estou imprimindo um data frame para vocês verem. Estou usando como nome de índices aqui alguns países e o nome de colunas algumas letras. Quando eu tentar fazer a soma, o que vai acontecer? Ele vai me trazer todos os índices, todas as colunas, nos dois data frames, mas ele só vai fazer a operação naqueles que forem correspondentes. Ou seja, tudo que não for correspondente entre eles vai me trazer nulo. Vai me trazer nulo. Então, vamos lá. E olha só que interessante. Aqui eu estou fazendo um data frame que tem nome de coluna A e nome de índices 0 e 1. E aqui eu estou fazendo a mesma coisa. Estou fazendo, olha, estou criando, a única coisa que eu alterei é o nome da coluna. Então, B, coluna B, índice 0 e 1. E se eu fizer a diferença deles, o que vai acontecer? Vai trazer tudo vazio. Um só tem coluna A, um só tem coluna B. Então, muita atenção na hora de você fazer cálculos com data frames, porque ele não gera erro. Né? Ele não vai gerar erro, então ele vai me trazer tudo nulo. E aí depois você vai falar, de onde que veio esses valores nulos? Ah, é da base? Não, foi você, cientista de dados, que inseriu esses valores nulos. Então, tomar cuidado quando for fazer operações. Né? Então, aqui novamente estou criando dois data frames, estou imprimindo eles para vocês. Aqui o data frame 1, estou pegando o data frame 2, estou inserindo um valor nulo aqui. De propósito, esse mp.nan é o correspondente not a number, que o Pandas entende como um valor nulo. Então, estou pegando um elemento aqui do meu data frame, estou falando, olha, esse valor é nulo. E a hora que eu for somar, como é que fica aqui? Ó? Percebam que não tem correspondência de coluna na coluna E, aqui. Percebam que esse data frame de baixo ele tem a coluna E. E esse data frame 1 aqui ele não tem. E da mesma forma aqui eu tenho o índice 3, que aqui em cima eu não tenho. Então, o que ele vai fazer? Vai trazer tudo como nulo. Vai trazer tudo como nulo. Porém, como é que eu contorno isso? Né? Poxa, eu não quero que ele traz nulo. Né? Como é que eu posso interpretar isso? Né? Esse valor nulo que ele me traz. Tem um método que é o seguinte, você coloca dataframe 1.add, que é um método para você adicionar os dataframes, passa o 2 como parâmetro, mas aí eu vou falar, olha, onde for valor nulo, por favor, preencha com 0 e aí faça a soma. O que vai acontecer? Aqui nesse cara, onde era nulo, valor nulo, ele vai interpretar como se fosse 0. E aí, a hora que ele for fazer a soma, ele vai falar, olha, aqui era 4, aqui eu não tenho correspondência, então eu vou fazer como o NaN, esse cara aqui, mas ele vai ser 0. Então, ele vai me trazer só o 4. E da mesma forma, olha, eu tenho um 9 aqui, não tenho correspondência. Então, eu vou colocar 0 onde não tem correspondência. Basicamente, isso que ele faz. É uma forma que a gente tem de tratar esses valores nulos na própria operação. Mas tem que ser feito através desses métodos especiais de operações que os data frames têm. Lembrando que esse fio NA, ele só vale para valores missing. Por exemplo, se eu pegar o meu data frame 1 e dividir ele pelo número 1, então aqui a gente tem um valor 0, então eu estou dividindo 1 por cada elemento do meu data frame 1. E aí olha o que ele vai me trazer. Vai me trazer um tal de inf aqui. Sim, é a representação que o NumPy tem, o Pandas foi construído em cima do NumPy para um valor infinito, né?
E aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, tem esse método de write_div, né, que é divisão à direita, que é exatamente a mesma operação que eu estou fazendo aqui, né, para que ele me traga o mesmo resultado. Só que eu não posso fazer esse tratamento com o fio NA nessa operação, porque aqui não é um valor NA, aqui é um valor inf, que representa uma operação por zero. O Pandas ele não dá erro nesse tipo de operação. Então fiquem atentos para que vocês, quando estejam fazendo qualquer tipo de operação com Pandas, saibam o que vocês estão fazendo para não gerar problemas lá no final, onde vocês vão ter que ter um retrabalho. Então, investiguem, inspecionem o tipo de operações que vocês estão fazendo, né? Então, aqui, basicamente, eu estou juntando, falando, olha, eu estou reindexando o meu data frame 1 com as colunas do meu data frame 2. Eu posso fazer isso. E aí, onde não houver correspondência, ele vai colocar o valor 0. Da mesma forma como a gente tinha visto aqui em cima, só que outra operação, para evitar que valores NA surjam. Então, que tipo de operação que eu posso fazer também? Aqui eu estou criando um array do NumPy. Então, um array que os valores vão de 0 até 11. O 12 é exclusivo. E estou fazendo o reshape deles para transformar uma matriz com 3 linhas e 4 colunas. Então, aqui eu tenho uma matriz com 4 colunas e 3 linhas. Então aqui, por exemplo, eu posso imprimir a própria matriz, eu posso pegar somente a primeira linha, ou eu posso fazer, olha, pega a matriz inteira e subtrai de cada elemento somente a primeira linha. É basicamente isso que ele está fazendo por aqui. Opa! Então aqui eu vou mostrar para vocês essa sequência de operações. Então eu estou imprimindo a minha matriz. Aqui eu imprimi a matriz inteira, aqui eu imprimi somente a primeira linha da minha matriz. E agora, eu vou pegar da minha matriz, eu vou retirar, para cada linha da minha matriz, eu vou fazer menos a primeira linha. Então ele vai pegar a primeira linha, vai fazer elemento a elemento essa operação e vai me retornar. Ou seja, da primeira linha ele vai tirar a primeira linha, que vai me retornar 0. Da segunda linha, ele vai me retornar a primeira linha, que aí 4 menos 0 vai dar 4, 5 menos 1 vai dar 4, 6 menos 2 vai dar 4, 7 menos 3 vai dar 4. E ele vai fazer isso para cada linha. Então, 8 menos 0 vai dar 8, 9 menos 1 vai dar 8, 10 menos 2 vai dar 6. É essa a operação que ele está fazendo aqui. Então, estou criando agora um data frame, mesma forma, estou criando um data frame com uma lista de 0 até 11, 12 é exclusivo, estou fazendo o reshape dele para transformar em uma matriz 4 linhas por 3 colunas, só passando o nome das colunas aqui e o nome dos index. Então agora eu vou criar, olha, pega do meu data frame e seleciona para mim somente a primeira linha, esse cara aqui, ó. Então esse cara aqui ele vai ter os valores 0, 1 e 2 para cada índice. Isso daqui passou a ser a minha série. Então criei um objeto série a partir da filtragem de um data frame. E eu posso agora, eu falei, olha, do meu data frame, subtrai aquela série que eu criei. O que ele vai fazer? Ele vai fazer, para cada linha do meu data frame, ele vai subtrair, olha, 0, 1 e 2 para cada coluna correspondente. Então, no meu data frame eu tinha 3, eu vou fazer 3 menos 0, 4 menos 1, 5 menos 2. Eu posso fazer isso. O Pandas me permite fazer esse tipo de operação. Novamente aqui eu estou criando uma series com range 3, ou seja, uma lista de 0, 1 e 2. E aqui eu estou falando, olha, passa os índices como essa lista como o nome dos meus índices, né? Criei minha series 2. Agora eu vou falar assim, ó,
pega aquele data frame lá em cima que eu criei, frame, e soma esses caras aqui. Só que percebam que aqui eu tenho o nome dos index, B, E e F, de novo, B, E e F.